Olá, boa tarde. O Supremo Tribunal Federal realizou a última sessão plenária do ano. O presidente da Corte, ministro Luiz Fux, fez um balanço das atividades, destacou a produtividade dos magistrados, as medidas tomadas para enfrentar a pandemia e afirmou que a Corte promoveu segurança jurídica ao país. A última sessão do ano é o destaque do Jornal da Justiça de hoje e você vai ver também. Ministros do Supremo Tribunal Federal decidem que a taxa referencial não pode ser aplicada em correção monetária de créditos trabalhistas. Presidente do STF, ministro Luiz Fux, divulga a pauta do plenário do primeiro semestre de 2021. Com a divulgação antecipada da pauta, o Supremo Tribunal Federal garante segurança jurídica e transparência. E ainda, coleção Memória Jurisprudencial. Supremo Tribunal Federal lança obra sobre o ministro Leitão de Abreu. No discurso de encerramento do ano judiciário, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, fez um balanço dos julgamentos e destacou o papel do tribunal para enfrentar a pandemia da Covid-19. Disse que o Supremo reagiu às adversidades, inovou no modelo de gestão e se abriu internacionalmente. Sobre 2021, o ministro Luiz Fux disse que será um ano com mais desafios, mas também de soerguimento nacional. O ministro Luiz Fux abriu o discurso dizendo que o ano de 2020 será lembrado como o momento mais trágico para a humanidade desde a Segunda Guerra Mundial. A insondável pandemia do Covid-19 permanece uma adversidade profunda que nos tem custado milhões de vidas em todo o mundo. Somente daqui a alguns anos, quiçá décadas, é que olharemos para trás e conseguiremos compreender a real dimensão da catástrofe que ora vivenciamos. O ministro afirmou que esse cenário tem desafiado as instituições, mas que a Justiça esteve sempre atenta. O Supremo Tribunal Federal atuou como exemplo para o Poder Judiciário e para o país, desempenhando papel central na resolução de seus conflitos relativos à pandemia. Por meio de seus julgamentos, esta Corte Suprema tem sido vigilante, promovendo segurança jurídica e orientando o comportamento dos cidadãos neste momento de incertezas. Os tempos são desafiadores, porém, quem integra as fileiras da magistratura sabe que as lamentações não devem preencher nossas agendas. Ao final do ano 2020, mais uma vez, o cidadão brasileiro pôde verificar a incansável luta em prol da sociedade pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Fux destacou as medidas adotadas para que os trabalhos não fossem paralisados pela pandemia, como a ampliação dos julgamentos no plenário virtual e por videoconferência, e fez um balanço dos julgamentos em 2020. Até o último dia 15 de dezembro, o STF recebeu quase 6.500 processos relacionados à pandemia. Pedidos de habeas corpus foram 4.899 e 7.730 acórdãos, decisões e despachos. A produtividade dos ministros e órgãos colegiados foi recorde em 2020. A primeira turma julgou 551 processos presencialmente e por videoconferência e mais de 6.000 em sessões virtuais. E na segunda turma foram 112 processos julgados presencialmente e por videoconferência e em sessões virtuais 5.257. Já o plenário julgou 124 ações de forma presencial ou por videoconferência e outras 5.530 em sessões virtuais. Outro recorde foi o número de julgamentos de recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida. Ao todo, 128 temas com mérito julgado. O ministro também falou sobre a velocidade com que o acervo processual do Supremo vem diminuindo. Em 2006, eram 150 mil ações.
Neste ano, são cerca de 25 mil, uma redução de 83%. E chamou a atenção para os temas privilegiados nas pautas de julgamentos, como cooperação entre os entes federativos, proteção dos direitos humanos, governança na gestão pública e a preservação da Corte ante ataques externos. Luiz Fux ainda comemorou a criação e implementação de projetos institucionais em 3 frentes. Primeiro, os avanços tecnológicos. Nesta, que será a primeira corte 100% digital do mundo, destaca-se o Supremo Tribunal Federal. E também chama atenção para a criação do Inova Supremo Tribunal Federal, que é um laboratório de inovação multidisciplinar em formato de startup que acelera a virtualização dos serviços jurisdicionais da Corte mediante alinhamento entre a inteligência humana e a inteligência artificial. Segundo, muito expressivo, a internacionalização da Corte, em especial por meio de sua aproximação com a Agenda 2030 da ONU. Outra boa notícia, que foi realizada inclusive anteontem, é o estreitamento dos laços com a Universidade de Oxford. Terceiro, o fortalecimento do nosso sistema de precedentes, mediante a criação de uma unidade de inteligência, que é a Secretaria de Gestão de Precedentes. Luiz Fux também agradeceu a todos os servidores, colaboradores e juízes, e especialmente aos demais ministros da Corte. A principal virtude da judicatura colegiada consiste exatamente na diversidade de perspectiva dos juízes. Em sede de jurisdição constitucional, na nossa nobre e difícil função, não existem casos fáceis e nem respostas únicas. Por outro lado, a ausência de concordância não deve ser confundida com desarmonia ou discórdia. Em suma, é tão grandiosa quanto desafiadora a tarefa de capitanear a governança institucional de uma Suprema Corte, tornando-se mais democrática, mais humanizada e mais eficiente. Neste ano de 2020, este Supremo Tribunal Federal, com louvor aos eminentes ministros, reagiu às adversidades, inovou no seu modelo de gestão e de deliberação e se abriu internacionalmente. Há novos desafios no porvir, mas não tenho dúvidas de que 2021 será um ano de soerguimento nacional. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, divulgou o calendário de julgamentos do plenário do Supremo para o primeiro semestre de 2021. 48 processos estão na pauta. Nos 6 primeiros meses do ano que vem estão previstas 37 sessões plenárias do STF. O ministro Luiz Fux reafirmou o compromisso da Corte de continuar dando prioridade aos julgamentos relacionados à pandemia da Covid-19. Em fevereiro, os ministros da Corte vão analisar o direito ao esquecimento. Com repercussão geral reconhecida, o tema diz respeito a familiares da vítima de um crime praticado em 1950, que questionam a utilização da história em programa televisivo. Outro assunto que está na pauta é a possibilidade de o presidente da República, Jair Bolsonaro, prestar depoimento por escrito no inquérito que investiga interferência do Poder Executivo na Polícia Federal. No mês de março está agendada a análise da validade da punição de pessoas que importam medicamentos sem registro sanitário. Atualmente, o Código Penal prevê pena de 10 a 15 anos de prisão neste caso. Em abril, os ministros devem decidir se a proibição de jogos de azar é compatível com a Constituição Federal. O tema tem repercussão geral reconhecida. No mês de maio, vai ser a vez do plenário do Supremo discutir o dever do governo de assegurar o acesso à creche e à pré-escola a crianças de 0 a 6 anos. Em junho, a Corte debate a responsabilidade civil do Estado em relação a profissionais da imprensa feridos pela polícia em situação de tumulto durante cobertura jornalística. Com a divulgação antecipada da pauta, o Supremo Tribunal Federal garante segurança jurídica e transparência. A intenção é que as informações repassadas com antecedência ajudem operadores do direito e sociedade a se mobilizarem em torno dos temas debatidos.
Veja a seguir, ministros do Supremo Tribunal Federal decidem que a taxa referencial não pode ser aplicada em correção monetária de créditos trabalhistas. Eu volto já já. A importância da Constituição Federal no ramo de atuação é prestigiar o princípio da isonomia, da impessoalidade na disputa do livre acesso ao cargo ou emprego público. O direito constitucional também vem proteger os mais necessitados, aqueles que necessitam de ações afirmativas para ingressar no emprego público, como, por exemplo, os portadores de necessidades especiais, como, por exemplo, os cotistas. O Supremo Tribunal Federal encerrou o ano judiciário nessa manhã. Na pauta da última sessão plenária de 2020, os ministros consideraram inconstitucional a aplicação da taxa referencial, a que mede a poupança nas condenações trabalhistas. O julgamento hoje foi conduzido pela vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, porque o ministro Fux se declarou impedido para votar no julgamento de 4 ações da relatoria do ministro Gilmar Mendes sobre correção monetária de créditos trabalhistas e depósitos recursais. 5 ministros acompanharam o relator, julgaram como inconstitucional a aplicação da taxa referencial, chamada de TR, como índice de correção monetária nas condenações por débitos de direitos trabalhistas na Justiça do Trabalho. E também inconstitucional o uso do índice da poupança para a correção de depósitos recursais. O tema foi retomado com voto vista do ministro Dias Toffoli, que, como a maioria, entendeu que a taxa referencial não acompanha a perda inflacionária e, por isso, é prejudicial na recomposição da perda da moeda. Nesse sentido, mostra-se razoável a proposta apresentada pelo eminente ministro Gilmar Mendes, no sentido de buscar, na regra de atualização das condenações cíveis, o IPCA na fase pré-judicial e a taxa Selic a partir da citação. O ministro Nunes Marques foi o último a votar e também acompanhou o relator para que sejam aplicados, enquanto o Poder Legislativo não determinar outro índice, o IPCA na fase antes da execução da sentença e a Selic a partir da citação. Entre a citação inicial e a satisfação do credor, enquanto não houver lei disciplinando a questão, deve-se usar o índice genérico de correção previsto em lei para atualizar o valor da condenação civil e não mais um índice que reflita preços ao consumidor. Os ministros Ricardo Lewandowski, Rosa Weber, Marco Aurélio e Edson Fachin foram vencidos. Agora, com os votos da maioria dos ministros, podem ser aplicados os 2 índices, IPCA e Selic, como correção nas ações trabalhistas. Quem também acompanhou a sessão e conversa com a gente ao vivo é a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Boa tarde, Karina. Hoje a gente teve na sessão um julgamento de uma ação que teve o julgamento suspenso lá em agosto, com o voto do ministro Dias Toffoli. Hoje, o ministro Nunes Marques votou. O que diz o regimento nesse sentido, já que ele assumiu recentemente, Karina? Olá, Evne, boa tarde para você, a todos que nos assistem. Bem interessante, veja, o julgamento que foi iniciado em agosto e suspenso quando o plenário já estava dividido em 4 votos pela procedência e 4 votos pela improcedência dos argumentos trazidos nesse julgamento conjunto de 2 ADCs e 2 ADIs, o ministro Nunes Marques não estava presente e não participou, naquele momento, da oitiva das sustentações orais, da proclamação do voto do ministro relator e dos demais ministros. Mas o regimento diz que, não obstante ele não tenha participado lá atrás desse início do julgamento, se o ministro se sentir confortável para votar, ele pode votar, e foi o que aconteceu na sessão plenária de hoje. O voto do ministro Dias Toffoli era aguardado, porque, como eu disse, nós tínhamos 4 votos em cada posição nesse julgamento lá em agosto, quando suspenso. Mas hoje o ministro Nunes Marques se somou à maioria que já havia sido formada com o voto do ministro Dias Toffoli para declarar a inconstitucionalidade do uso da TR para atualização dessas sentenças condenatórias na Justiça do Trabalho e também do índice da poupança para a correção monetária dos depósitos recursais. E diante dessa situação, Evne, é importante que a gente diga, veja, quando o Supremo declara a inconstitucionalidade de uma norma,
ela é retirada a eficácia desta norma, ela não pode mais ser aplicada. E a pergunta seria: qual é o índice que vai ser utilizado, então, para a correção monetária dessas dívidas trabalhistas reconhecidas em uma sentença e mesmo dos depósitos recursais? Os ministros tomaram, portanto, por analogia, a legislação processual civil, que determina a utilização, naquelas condenações cíveis, do IPCAE até a fase pré-executória, antes da execução, na busca desse crédito, e também o índice da Selic depois da citação, até que o Poder Legislativo, órgão que deve dizer qual é o índice oficial a ser utilizado, se pronuncie diante dessa inconstitucionalidade que foi declarada pelo Supremo nessa manhã. Ótimo, Karina, muito obrigada pelas explicações. Tchau. Na sessão de encerramento do ano, a STF lançou o livro sobre o ministro Leitão de Abreu, na coleção Memória Jurisprudencial. Ele integrou a corte de 1974 a 1981 e defendeu, em sua atuação, os postulados liberais e humanistas. O autor do livro, Rodrigo Abreu Martins de Lima, é neto do homenageado e servidor do Supremo há mais de 20 anos. Na obra, ele destaca lições do ministro durante os últimos anos que serviu à Corte Suprema do país. Pode-se extrair ainda dos seus votos nesta Casa de Justiça a compreensão de Sua Excelência quanto ao desempenho institucional do Supremo Tribunal Federal, ser independente na atividade de interpretação da ordem jurídica vigente e também guardião dos valores dignificantes do ser humano. Homem de cultura invulgar e inteligência privilegiada, o ministro Leitão de Abreu foi, neste Supremo Tribunal Federal, devoto da legalidade e da causa da justiça, aposentando-se voluntariamente alguns meses antes de assumir a honrosa função de presidente da Corte, para que pudesse voltar a atuar na seara política. Veja a seguir, ministro Edson Fachin, relator dos processos ligados à Operação Lava Jato, divulga balanço das ações. Os detalhes no próximo bloco. A Constituição Federal vem sendo cada vez mais invocada pelos cidadãos. Ocorre que, além de direitos e deveres individuais, ela também traz garantias coletivas, com valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Assim, devemos assegurar sua aplicação para todos. Na sessão dessa quinta-feira, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que o Estado pode determinar aos cidadãos que se submetam compulsoriamente à vacinação contra a Covid-19. Os ministros também julgaram se pais são obrigados a levar os filhos para serem vacinados, de acordo com o calendário infantil de imunização. O primeiro a votar nessa quinta-feira foi o ministro Luiz Roberto Barroso, relator do recurso extraordinário com agravo em que se discute se os pais são obrigados a levar os filhos menores de idade para serem vacinados de acordo com o calendário infantil de imunização. O ministro destacou que o caso envolve a ponderação entre a liberdade de consciência e os direitos da coletividade à vida e à saúde. Com esse entendimento, Luiz Roberto Barroso votou no sentido de que é possível e constitucional a obrigatoriedade da vacinação registrada em órgão de vigilância sanitária. Estou decidindo pela precedência do direito à vida e à saúde coletivas e à proteção prioritária da criança por essas três razões que enunciei. Porque é possível, em certos casos, e esse é um deles, proteger a pessoa humana contra si mesma, porque aqui o interesse da coletividade deve prevalecer, porque no fundo estamos falando do direito à vida e à saúde de cada pessoa individualmente. E por fim, a Constituição manda cuidar prioritariamente do interesse da criança. E toda a ciência médica entende que a vacinação é vital ou altamente relevante para a proteção da saúde das crianças.
O julgamento desse tema teve início nesta quarta-feira com o voto do ministro Ricardo Lewandowski, relator das duas ações diretas de inconstitucionalidade que tratam da vacinação contra a Covid-19. O ministro se manifestou pela constitucionalidade da vacinação compulsória, desde que não haja coação, constrangimento ou medidas invasivas contra o cidadão. Os demais ministros seguiram o entendimento do ministro Ricardo Lewandowski. Já o ministro Nunes Marques, apesar de entender que as ADIs não poderiam ser julgadas por motivos processuais, votou também no sentido de que a obrigatoriedade da vacina pode ser mantida por medidas indiretas, tais como multas, sem qualquer tipo de constrangimento físico. No entanto, sobre a possibilidade de os estados poderem decidir sobre a compulsoriedade da vacinação, ele considerou que a legislação exige consulta prévia à União e, nesse ponto, divergiu do relator ministro Ricardo Lewandowski. A instituição de obrigatoriedade da vacina contra a Covid-19 é possível pela União ou pelos estados, mediante oitiva prévia da União, Ministério da Saúde, com base em evidências epidemiológicas devidamente apuradas, como última medida para o combate à disseminação dessa moléstia, após campanha de vacinação voluntária e o esgotamento de todas as formas menos gravosas de intervenção sanitária. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, por unanimidade de votos, que a vacinação contra a Covid no país pode ser obrigatória e, por maioria, que todos os entes federativos podem decidir sobre essa compulsoriedade. O plenário também decidiu nesta quinta-feira que os pais não podem deixar de vacinar os filhos, alegando questões de consciência ou de ordem filosófica. O ministro Edson Fachin relatou dos processos ligados à Operação Lava Jato e divulgou um balanço das ações. Recentemente, o ministro encaminhou ao presidente da Corte, ministro Luiz Fux, um ofício para reforçar que o trabalho é pautado pela legalidade, constitucionalidade e que é importante combater a impunidade no Brasil. O balanço conta com dados desde o começo das apurações no Supremo Tribunal Federal. Foram 120 delações premiadas de 2015 até este ano. 21 foram homologadas pelo ministro Teori Zavascki entre os anos de 2015 e 2016. Teori foi o primeiro relator da Lava Jato. Após a morte dele, os processos foram distribuídos ao ministro Edson Fachin por meio de um sorteio. Em 5 anos, foi arrecadado um montante de R$ 956.015.780 de pagamentos de multas nos acordos de colaboração. Os números são uma forma de dar transparência e mostram que, em todo esse período, foram mais de 2.000 decisões monocráticas proferidas em casos de petições, com mais de 5.000 despachos. Além disso, 11.394 expedientes foram registrados pela Defesa, Ministério Público e outros órgãos. Já em termos de ações cautelares, 649 decisões monocráticas foram proferidas, em casos de prisões temporárias e preventivas, buscas e apreensões, interceptações telefônicas, ações controladas, quebras de sigilos bancário e telefônico e quebra de sigilo de dados. 2017 foi o ano com maior registro de inquéritos registrados, 125. Este ano, até setembro, foram 31. O ministro Nefe Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, suspendeu a ação penal contra Padre Robson, acusado de ter desviado doações de fiéis, devido à suspeita de ilegalidade das provas. O padre Robson de Oliveira Pereira é réu em uma ação penal que apura crimes de apropriação indébita e lavagem de dinheiro, supostamente praticados por organização criminosa que teria desviado recursos doados por fiéis para a Associação Filhos do Pai Eterno. A defesa do padre impetrou habeas corpus no STJ e o ministro Nefe Cordeiro deferiu a liminar. O ministro considerou, entre outros fundamentos, os indícios de que o Ministério Público teria utilizado provas obtidas por meios ilícitos. Em julgamento de outro habeas corpus, o Tribunal de Justiça de Goiás havia determinado o trancamento do inquérito contra o padre Robson. E contra essa decisão, o Ministério Público interpôs recurso especial com pedido de efeito suspensivo, que foi aceito e foi autorizada, assim, a continuidade das apurações criminais até o julgamento final do recurso. Logo no dia seguinte, o MP ofereceu a denúncia contra o padre, que foi recebida pela juíza encarregada do caso.
Ao analisar o caso, o ministro Nefe Cordeiro ressaltou que, segundo a argumentação da defesa, o recurso interposto pelo MP busca reverter a ordem que trancou o inquérito policial por atipicidade das condutas apuradas, o que implicaria a rediscussão de questões factuais e de provas no STJ, o que é vedado em recurso especial. Além disso, o relator apontou que, de acordo com o processo, as provas do inquérito foram obtidas pela devassa ilegal de dados em computadores e celulares do padre, em ação criminosa que buscava chantagear o réu. A pessoa que praticou a extorsão já foi, inclusive, condenada. Mesmo assim, segundo o ministro, houve o compartilhamento desses dados, que teriam sido utilizados pelo MP para iniciar a persecução penal. O mérito do habeas corpus será analisado pela 6ª turma. O Jornal da Justiça fica por aqui. Você tem um ótimo final de semana e a gente volta a se encontrar amanhã na edição especial do Jornal da Justiça com as principais decisões da semana. Até lá, tchau, tchau.